Você já percebeu que existem pessoas que sabem exatamente o que precisam fazer para emagrecer, mas parece que simplesmente não conseguem? Sabem comer melhor, sabem o que engorda, já tentaram dieta, academia, aplicativo, nutricionista, mas mesmo assim algo dentro delas puxa de volta para o mesmo e velho padrão. Hoje eu quero te mostrar como a psicanálise enxerga a relação com o corpo, com o alimento e com o desejo. E por que muitas vezes a comida entra como uma espécie de cura emocional meio que imediata. Qual a relação entre emagrecimento e subconsciente? É isso que nós vamos ver. E vamos perceber que não é só sobre comer, na verdade é sobre desejar. Em psicanálise, nós não perguntamos o que você come, mas sim o que falta aí dentro que faz você comer. Qual é a falta? O emagrecimento não é apenas uma questão de disciplina, mas de desejo, de falta, de pressão interna e muitas vezes de ansiedade reprimida. Veja só, a comida como um objeto de amor. Freud falava que somos movidos pela busca pela satisfação. E quando adultos, essa busca pode se expressar de formas diferentes. Tem gente que, por exemplo, busca no trabalho, outros buscam em relacionamentos, e alguns encontram na comida este refúgio. Comer pode ser uma forma do inconsciente buscar uma espécie de acolhimento, de repouso. Por exemplo, talvez você tenha tido uma infância onde a comida estava sempre associada ao carinho. A avó dava doce como recompensa quando você chorava. Alguém dizia: toma um chocolate. Festas sempre eram centradas em volta da mesa e da comida. Então, comendo é como se você revivesse os afetos de outrora. Mas eu sei que isso engorda, talvez você pense, e mesmo assim você continua fazendo. Aqui entra uma frase de Freud: o eu não é senhor em sua própria casa. Ou seja, não é você completamente consciente que decide o que comer ou não. Existe um inconsciente que move os seus hábitos. A comida, muitas vezes, veja só, substitui coisas como segurança, cuidado, amor, descanso, autoestima. E o comer também ele pode se manifestar numa espécie de fuga da angústia. Você já reparou que ninguém normalmente come emocionalmente quando está feliz? A compulsão normalmente vem quando você está ansioso, triste, frustrado, com medo ou sentindo algum tipo de vazio. A comida ela entra então como uma espécie de anestésico emocional, como uma descarga de ansiedade. Um outro exemplo. A pessoa passa o dia inteiro se controlando e à noite, quando está sozinha, vai lá e ataca, compulsão. E por quê? Porque o corpo de alguma maneira relaxa. E tudo aquilo que foi reprimido durante o dia aparece, vem à tona. O corpo fala o que a mente quer dizer. E em psicanálise, por exemplo, o corpo é uma forma de linguagem. Ele expressa conflitos não ditos, não falados, não expressados. Engordar ou não, emagrecer, por exemplo, pode funcionar como uma espécie de proteção também. Exemplos simbólicos, tá? Quanto mais eu peso, menos eu sinto falta. Se eu sou maior, eu estou mais bem protegido. Se eu engordo, eu não chamo atenção. Muitas pessoas inconscientemente temem o emagrecimento. Elas têm medo de se expor, medo de serem vistos, medo de atrair algum tipo de olhar que não desejam, medo de serem desejados, medos até mesmo de frustrar alguém. A psicanálise, então, não pergunta quando você engordou. A psicanálise pergunta por que agora engordar te serve? Por que é útil para você engordar? É uma pergunta inconsciente. Ou o que você perderia se perdesse peso? Perceba, às vezes emagrecer significa perder o único recurso simbólico de proteção emocional que a pessoa tem. Você já parou para pensar nisso? É o seu caso? O que a psicanálise faz então nesse processo? A psicanálise ajuda o sujeito a identificar a sua verdadeira dor, aonde está doendo, reconhecer a função da comida na vida emocional, destravar o medo do desejo, entender seu funcionamento afetivo, substituir a compulsão pela elaboração. Emagrecer, então, passa a não ser uma guerra contra a comida, mas um processo de reencontro consigo mesmo. Eu quero concluir esse vídeo. Se você já tentou de todas as dietas e nada deu certo, talvez o problema não esteja na comida, mas na relação que você tem com ela. Quando você muda a forma de lidar com as suas emoções, a comida deixa de ser um refúgio, uma fortaleza e passa a ser apenas um alimento. E é assim que deve ser.
Se fizer sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo comentando qual é a sua maior dificuldade no processo de alimentação, de emagrecimento, qual é a sua dificuldade com a comida. E se quiser mais temas como esse, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Eu sempre aconselho procurar também um psicanalista. E se você ainda não tem um que você goste, confie, eu atendo online, os meus contatos estão aí nos comentários. Até o próximo vídeo.